Bom dia pessoal, boa tarde para quem está vendo, dependendo do horário do vídeo, boa noite. Espero que vocês estejam todos bem, seguindo as recomendações médicas e seguindo as recomendações que eu vou passar para vocês agora. Recomendação por quê? Porque o nono ano é a única turma que eu não tive retorno nenhum de tudo que eu estou fazendo, né? Eu não tive retorno dos exercícios que eu mandei pela plataforma. Já são dois, esse é o terceiro vídeo que esse é o segundo vídeo que eu estou fazendo, é o terceiro exercício que eu estou mandando, explicação de matéria. Não sei se vocês fizeram os exercícios que eu já pedi, deixei os exercícios semana passada aí para vocês poderem fazer. E aí, por que eu estou falando isso agora? Porque essa semana a gente vai cobrar de vocês. Cobrar como? Eu vou cobrar tudo que eu passei até agora, além do que eu vou passar. Então, eu vou cobrar todos os 3 exercícios, todos os 3 que eu já postei na plataforma agora. E aí, vocês vão ter que ter tudo isso no caderno, vão ter que fotografar e mandar para mim, porque eu vou dar ok em nome por nome na ficha que eu tenho, para saber quem está fazendo. É uma forma de conseguir avaliar vocês à distância. Não estou cobrando muita coisa, não estou cobrando exercícios extensos, eu estou cobrando a matéria que foi dada em sala de aula e é a matéria que vai cair no simulado. Então é extremamente importante que vocês façam e me dêem um retorno. Até para hoje eu vou mandar para vocês uma planilha de novos exercícios. Eu pedi para que vocês fizessem, falei que ia até comentar os exercícios da página 18 e 19, são exercícios de universidades voltadas para as matérias, né, que a gente estudou. Mas eu vou fazer isso só depois que eu tiver certeza que vocês já fizeram os exercícios. Então eu preciso que vocês mandem para mim as fotos, mandem para mim as dúvidas, para mim tentar responder em novos vídeos aí para vocês. Porque é dessa forma que vai ser o simulado. Então eu espero que vocês levem bem a sério, porque além de vocês fazerem exercícios e estão sendo cobrados para isso, então eu vou anotar quem é que fez e quem é que não fez. Isso também é um meio de você conseguir se preparar para o simulado, porque todo esse tempo que nós estamos perdendo aqui não vai dar para recuperar dentro da sala de aula. Então se vocês não fizerem o que a gente está pedindo, no mínimo aqui, não vai ter como a gente continuar. Até aí ok, né? Então, na matéria, na semana passada, eu já deixei para vocês já um vídeo sobre a multipolarização. De que se trata a multipolarização? A gente estava estudando a Guerra Fria, então a gente estava estudando a bipolarização, né? Dois polos, né? A União Soviética de um lado, os Estados Unidos do outro. Então você tem o socialismo de um lado, o capitalismo do outro. Necessário que vocês tenham bem claro na cabeça de vocês a diferença, né? Política, a diferença ideológica por trás desses dois pensamentos que permearam aí basicamente metade do século XX. E aí já no finalzinho do século XX, 1990, 1991, nós temos o fim da Guerra Fria, a queda da União Soviética, né? Os países que a União Soviética mandavam ali são livres agora, Polônia, né? Ucrânia, Letônia, Lituânia, diversos países da Europa ali, no Cáucaso também. Essa liberdade agora, esses países estão livres, vão se tornar capitalistas, ou seja, tem-se um pensamento de que o capitalismo venceu, mas aí é errado pensar que essa vitória do capitalismo seja uma vitória dos Estados Unidos, porque agora a gente não tem mais um mundo unipolar, né? Ou seja, um único país mandando. Nós vamos ter uma multipolaridade, novos países vão estar chegando. Vocês já sabem disso porque eu já mandei o vídeo. E aí no seu livro, finalizando a matéria todinha aí, você tem um esquema resumo sobre os 3 capitalismos, as revoluções industriais e a Guerra Fria, os principais pontos da Guerra Fria, que a gente já está cansado de tratar sobre isso. E aí, já na página 22, nós temos então, a partir de 1991, página 22, o que a gente chama de uma nova ordem mundial, o que a gente chama de globalização, ou mundialização, ou multipolarização. Tudo isso eu escrevi no texto passado que eu mandei na plataforma, vocês já deveriam estar sabendo disso. Aí aqui nós temos então as zonas de influência no mundo, por que é multipolar. Então nós tínhamos aqui os Estados Unidos que vence a União Soviética, dá a impressão de que era só bipolar, agora nós não temos mais eles. Nós vamos ter agora um novo formato de pensar a economia do mundo, uma economia global. Essa globalização ela vai vir de diversas maneiras diferentes. Então não é apenas uma ideia econômica, mas é também uma ideia voltada para a cultura, é uma ideia tecnológica, é uma ideia de produção. A produtividade toda vai modificar. Nós vamos ter então agora o toyotismo, que vai fazer frente agora ao fordismo, que nós estudamos na segunda Revolução Industrial. Então essa nova forma de produzir
é que vai conseguir abarcar a globalização. A globalização vai trazer toda essa modificação de pensamento cultural para a sociedade a partir dos anos de 1991. Nós já temos, a palavra globalização já é empregada meio de forma errada, porque as pessoas imaginam que existe uma data para que isso ocorra. E a data existe mesmo, a data existe de 1492, quando Cristóvão Colombo conseguiu chegar nas Antilhas. E por que 500 e tantos anos atrás? Porque quando a gente fala de global é quando existe uma economia percebendo o mundo todo. Então, quando a gente tem os primeiros mapas colocando a América e tratando a Ásia já com o seu tamanho e com a sua população, nós temos o início da globalização. Então, o início do capitalismo comercial lá atrás, que a gente estudou sobre mercantilismo, acúmulo de metais preciosos, né, relação metrópole-colônia, ali nós já temos o início da globalização. Qual que é a grande diferença? Que na medida que as revoluções industriais vão ocorrendo, a noção de distância e de tamanho do mundo também vão mudando. Então, por exemplo, você está em 1500. O tamanho do mundo era muito maior para quem morava na Europa, porque para o cara sair da Europa e chegar, por exemplo, na Índia de barco, ele vai demorar alguns meses. Para o cara sair de Portugal para chegar no Brasil, ele vai demorar alguns dias, 45 dias no mínimo aí. Então o barco à vela, ele determina a velocidade em que vai se chegar as mercadorias. Então, por exemplo, não se pensa trazer mercadoria para alimentação se não for uma mercadoria para alimentar só as pessoas que estão no barco ali. Então, se não for bebida, por exemplo, vinho que consegue durar, é muito difícil de você conseguir transportar comida. Então, a produção, principalmente de comida, ela vai ser em larga escala, mas muito voltada para o local. Agora, você tem produção de produtos como de couro, de ferro, né, principalmente da Inglaterra, aí você consegue começar a pensar a transporte de longa distância. Quando chega a primeira Revolução Industrial, você tem o barco a vapor. O barco a vapor, ele diminui, então, digamos aí, de 45 dias vindo da Europa, vai diminuir para uma semana, 7, 8 dias aí chegando aqui no Brasil. Então, a noção de distância diminui. Então, você tem os trens, né, a 70 km, 50 km por hora, rodando na Europa. Então, transporte de mercadorias, de carvão mineral para poder esquentar os fornos, para poder derreter o metal, para poder criar novas armas, ele vai começar a modificar. Então, a distância vai diminuir. Então, a quantidade de coisas que vai ser transportadas vai aumentar. O trem transporta mais do que cavalo, carroça, do que o próprio ser humano. Então, na medida que chega a segunda revolução industrial, que agora chegam os motores a combustão, né? O petróleo vai ser usado, a gasolina vai ser usada, então o motor a combustão vai acelerar o processo de transporte, mas também o processo produtivo. Agora as máquinas não vão ser só mais a vapor, elas vão produzir mais rápido, então a quantidade de produtos vai aumentar, as distâncias entre onde está produzindo e onde vai ser consumido vai diminuir, então modifica-se a lógica daquele produto. Se antes eu comprava um sapato porque eu precisava de um sapato para poder usar durante anos, eu vou ter só aquele sapato, agora a quantidade de sapato vai aumentar, então a noção de necessidade do sapato vai modificar. Já não vai ser mais só necessidade de subsistência, de sobreviver. Agora vai ser uma questão de prazer, obter aquele produto por prazer. Modifica-se a lógica daquilo que eu estou consumindo. Isso da segunda revolução industrial em diante. Então, na medida que as tecnologias vão mudando, o avião vai ser criado, por exemplo, e aí você vai ter o primeiro voo transatlântico, a distância que era de uma semana com barco a vapor, por exemplo, agora vai ser de um dia. E aí começa a se perceber que o mundo ele é global, né? Globo. Então ele vai começar a reduzir. Então você tem a segunda revolução industrial, já a Segunda Guerra Mundial. No final da Segunda Guerra Mundial, as tecnologias que foram usadas ali na Segunda Guerra Mundial, nós já vimos isso na Guerra Fria, vão ser utilizadas na Guerra Fria. E quando a Guerra Fria acaba, essas novas tecnologias vão chegar para a terceira e grande revolução industrial. Essa terceira, já de 1970 em diante, é que vai facilitar essa que a gente chama de globalização ou mundialização, da página 22. E aí, essa nova ordem mundial, já começa aí falando na página 23, que é o que é a globalização, é o que a gente acabou de falar. Essa nova ordem mundial vai estar muito ligada à informação, né? Essa nova globalização, por que nova? Porque ela já está ocorrendo há mais de 500 anos, ela vai estar ligada à informação. Então, satélites que antes serviam para poder localizar e orientar as tropas, né, na Guerra Fria, agora eles vão servir para poder transmitir comunicação e informação. Quem deter nessa nova
ordem mundial, a informação, vai conseguir deter a velocidade que os produtos são produzidos, a velocidade em que esse é consumido, e o dinheiro agora ele vai ser muito mais digital, né? Ele não vai ser físico, a ordem monetária, a produção vai ser tão de larga escala que não vai ter como os bancos conseguir produzir o dinheiro fisicamente na velocidade que está sendo vendido. Então você vai ter a possibilidade de bancos transferirem valores através da internet. Então, os computadores que antes eram usados lá pequenininho, lá entre os soldados, né, pelo exército, agora eles vão ser transportados para o mercado financeiro. Mais tarde, eles vão diminuindo de tamanho, eles vão entrando nas casas, vão se tornando um produto de consumo dentro de casa, ao ponto que hoje ele é o smartphone na sua mão. Então, todo o processo que um computador nos anos 90 fazia, o seu smartphone faz 5, 6 vezes mais, melhor e móvel, né? Você consegue fazer isso de forma móvel. Se torna um produto de consumo. Se antes era um tipo de necessidade do mercado financeiro, o mercado financeiro transforma esse produto em um produto de consumo mais voltado ao prazer. Então quem detém a informação ela vai ser mais rápida, vai conseguir deter também a velocidade de consumo, a produção e os valores. Por isso que a gente chama de era informacional. E essa era informacional ela vai vir com um monte de características. As características de como que os países agora eles vão tratar os outros países. Então, se antes existia uma lógica bipolar, essa multipolaridade vai abrir a possibilidade de você fazer acordos com inúmeros países. E esses acordos vão ser mais rápidos, exatamente porque agora nós temos uma informação mais rápida. Então, agora nós temos a possibilidade de assistir guerras, por exemplo, ao vivo. Foi o que aconteceu, por exemplo, na Guerra do Golfo. Acho que foi a primeira guerra a ser transmitida ao vivo para o mundo inteiro, que é a Tempestade do Deserto, de 1991, se não me engano. Então, esse novo pensamento voltado para a tecnologia de informação vai influenciar diretamente no comportamento da população, desde a sua casa, dentro da sua casa lá, né? Ou seja, no local, conectado diretamente com o que eles vão chamar de global. Então, vai ser uma linha direta do local para o global. E aí você vai ter informações ao vivo na sua mão, e você vai ter uma série de modificações culturais e comportamentais em diversas partes do mundo. E essas modificações, elas estão diretamente ligadas à economia, à nova forma de se pensar o comércio e o mercado. E os países vão perceber isso. Então aqui você tem no seu livro aqui, ó, falando sobre a internet, que a gente já está cansado de saber. Aqui a noção, como eu acabei de falar, de como que o mundo foi tendo uma ideia de que o mundo está diminuindo de tamanho, tá? Porque na medida que vai passando as datas, tá vendo? 1960, porque aí você vai ter já a Guerra Fria, os aviões a jato, os motores a jato, né? Eles vão conseguir modificar essa ideia de como que funciona essa velocidade do mundo. Aí vira na folha, na página 24, ele vai estar te mostrando aqui as questões econômicas. Aqui você tem a internet. O livro está até meio desatualizado, se for observar sobre a velocidade da internet. Não vou nem entrar nessas questões tecnológicas sobre 4, 5G, sobre cabos intramarinos, onde ficam os principais servidores da internet que a gente usa, principalmente nos Estados Unidos, né, em São Francisco, no Vale do Silício. A globalização econômica, de como que a internet ela é fundamental para que essa globalização econômica realmente ocorra, e através do toyotismo, lembre-se do toyotismo, porque se você não entender como que funciona o toyotismo, fica difícil de você entender como que ocorre essa globalização. Como é que, por exemplo, um avião que é feito nos Estados Unidos, ou vou falar da Airbus, da Alemanha, o avião, a Airbus, né, que é feito na Alemanha, todos os banheiros, por exemplo, são feitos no Japão. As asas são feitas no Brasil, pela Embraer. Os cabos principais de transmissão é feito nos Estados Unidos. Então, pela quantidade que é feita em cada lugar, ela é montada em um outro ponto. Às vezes ela é montada no lugar onde é mais necessário ser montado. Fica mais barato. Então, você consegue levar diversas empresas de um país mais rico para um local onde tem muita gente, uma mão de obra muito grande. Igual acontece com a Ásia. Na China, né? Singapura, Taiwan, um lugar que tem milhares de pessoas. Você coloca a empresa lá, você vai pagar mais barato para você trabalhar naquela região. Isso globalização econômica. Então, por exemplo, a Apple, ela é dos Estados Unidos, ela é desenhada lá no São Francisco, no Vale do Silício, mas ela é produzida na China. E basicamente a Samsung. Samsung, ela é da Coreia, mas ela é produzida também na China. Ela é transportada pela China porque a China tem o maior
porto do mundo. Hong Kong é o maior porto do mundo, eles conseguem transportar para o mundo inteiro, então é mais barato você produzir na China, porque lá a mão de obra é mais barata, você vai conseguir matéria-prima em outras partes do mundo e manda para lá, então importação de matéria-prima para a China é mais fácil, porque o porto dela é melhor, e exportação do produto pronto também é mais fácil, porque o produto lá é melhor. O dinheiro todo é transportado pela internet, por exemplo, pelos cabos até os Estados Unidos, então as empresas lucram através dessa mão de obra barata, globalização. E às vezes, por exemplo, um Apple, que a gente acabou de citar, né? Um celular Apple, ele é dos Estados Unidos, ele não foi produzido lá, foi produzido na China, mas ele é consumido no Brasil. Esse celular Apple, por exemplo, que você comprou aqui no Brasil, ele nem passou pelos Estados Unidos. Ele só tem a marca de lá, mas nem lá ela é produzida. E é assim que vai formar então os grandes blocos econômicos. Os blocos econômicos, aqui ó, página 25, vai estar te mostrando como que o fluxo dessas mercadorias está aumentando, principalmente pelos navios, como eu acabei de falar sobre os portos. E os blocos econômicos, eles vão surgir exatamente no final da Guerra Fria, para que essas zonas de influência, né, essa multipolarização realmente ocorra. Então, blocos econômicos basicamente são acordos financeiros que alguns países eles vão fazer. Não vou adentrar dentro dos blocos econômicos agora. Esses acordos desses países, cada país ele vai ter a sua prioridade para fazer esse acordo, e esses acordos têm mais ligação com questões fronteiriças, onde os países estão. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o globo para falar sobre os acordos econômicos, por exemplo, no Brasil, a gente vai perceber que Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina criam o Mercosul, porque é fácil pela fronteira. Então você tem aí Estados Unidos, México e Canadá, o NAFTA, que hoje mudou o nome, né? E o USMCA agora, geograficamente conectado. Você pega a União Europeia, o nome já te fala, a Europa, União Europeia, geograficamente conectado. Essas questões fronteiriças de países vão facilitar e fornecer as ideias dos blocos econômicos. Já tinha essas ideias antes, mas quando a Guerra Fria acaba, facilita mais. Então, basicamente, todos os grandes blocos econômicos que a gente vai ver no mundo, a gente vai ver a partir de 1991. Tá? E aí, o que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir para que vocês façam em casa, você vai escolher 3 produtos de 3 regiões diferentes que você tem na sua casa, 3 produtos. Tá? Eu vou escrever esse exercício direitinho na plataforma. Esses produtos, você vai investigar pela internet de onde que vem as matérias-primas, de onde é que essa empresa é. Por quê? Porque às vezes a empresa, por exemplo, a empresa é brasileira, mas a matéria-prima que está sendo utilizada, ela está vindo de fora, ou as peças que a empresa utiliza ali é montada fora. Você tem um carro em casa, um Fiat, por exemplo, mas o dinheiro todo é da Itália. Então, essas peças estão sendo montadas, são fabricadas no Brasil? Não, elas são fabricadas em outros lugares. Aí, por isso que no Brasil é chamado de montadora, só vai montar o carro. As peças chegam, dependendo da quantidade de consumo que nós temos, quantas pessoas compram aquele carro. Então, vocês vão escolher 3 produtos em casa, vocês vão especificar eles, escolher produto tal, a marca é tal, ela vem de tal lugar e é produzido como? Assim, assim, assado. Ela é consumida no Brasil como? De onde é que qual é o porto que ela chega? Como é que ela consegue chegar na sua casa? E você vai investigar isso, você não precisa de ir muito fundo, tenta especificar como é que ela vai chegar na sua casa e você vai entender a importância da infraestrutura e do transporte para que essa globalização comercial ocorra. Sem infraestrutura e sem transporte é basicamente impossível ocorrer essa globalização comercial. E aí, a infraestrutura, ou seja, grandes portos, ferroviária, rodoviária, caminhões, gasolina, sem nada disso, é isso que vai determinar o preço do produto. Sem isso, basicamente, é impossível de você consumir aquele produto. Ou, se ele chegar na sua casa, ele vai chegar bem mais caro. Então, você vai escolher 3 produtos, falar o preço dele, vai falar de onde é que ele veio, como é que ele foi fabricado e como é que ele chegou até a sua casa. E assim, a gente vai fazer uma análise baseada nisso, de como que essa globalização ocorreu. E tentar imaginar isso, por exemplo, na segunda Revolução Industrial, primeira Revolução Industrial. Se era possível que esse produto, mesmo que ele não existisse, chegasse na sua casa baseado nesse preço. Tá ok, pessoal? Esse é o exercício que eu pedi para vocês. Vou descrever direitinho na plataforma. Lembre-se, vocês têm que mandar para mim o retorno, todos os exercícios que eu pedi para ser feito, porque essa semana eu tenho que dar ok nos nomes e só tem essa semana. Semana que vem eu já vou pedir uma outra coisa, vai dar ok nos novos nomes e se você deixar para semana que vem, você vai perder basicamente os pontos que valerão
esses exercícios, ok? Um abraço, é isso, tchau.